Tanto, as estatísticas mostram que o número de mães solteiras só aumenta. O número de mães na adolescência diminuiu com maior intensidade no sul-sudeste, entendeu, Riso? Mãe solteira diminui... Desculpa. Mãe na adolescência diminuiu no sul-sudeste. A intensidade dessa diminuição é menor no norte e nordeste. Mas mães solteiras como um todo aumentam, com maior intensidade em famílias mais pobres. O que isso gera? Este tipo de cultura, ela permanece, é uma cultura limitante. Você fala, por que uma cultura limitante? Não tem nenhum problema em ter uma mãe solo, não sei o quê, uma mãe solteira, não sei o quê. Não. Eu estou falando de estatística. Todo mundo pode levantar aqui exemplos anedóticos que vão contra, vamos dizer, a tendência. Então, posso dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã é uma mãe solteira. Minha irmã, ela casou com um cara, não deu certo o casamento, o cara é um bosta. Mora com a minha sobrinha aqui no Brasil, uma excelente mãe, cuida muito bem da minha sobrinha. Minha sobrinha tem a atenção da família toda. Minha sobrinha é uma menina super inteligente. Maravilhoso. Ela, inclusive, teve umas participações na live aqui do Arthur, né? Nesse horário. Maravilhoso. Minha sobrinha não vai ter nenhum problema. Só que minha irmã é um exemplo, vamos dizer, específico. Na média, há uma incidência maior de problemas psicológicos em crianças oriundas de arranjos familiares que não têm pai. E mais, meninos pobres, especialmente na idade, que eles... Vou usar aqui a live do Arthur, atenção. Eles não estão com o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, isso é verdade, tá? Eles não têm os freios inibitórios ali, o processo de racionalização deles não está completo. Esses meninos, tá? Nessa faixa de 15 a 24 anos, quando, especialmente em famílias mais pobres, e especialmente com famílias constituídas de mãe sem a figura paterna, a incidência desses meninos no crime é muito maior. E quem são os meninos que vão parar no crime? Em geral, os mais burros, tá? Em geral, há quase uma coisa do incel no crime. O menino meu, perdido e tal. Ele se torna uma mão de obra barata pro crime. Por que esse cara entra pro crime? Porque ele é mão de obra barata. Ele é mão de obra barata pro crime. Em geral, crianças oriundas dessas famílias, desses arranjos familiares incompletos, eles vão performar pior na escola. Todos os instrumentos de medição que você vai ter vão demonstrar uma piora. Menos disciplina, maior rebeldia, participação, incidência em crime muito maior dos meninos e tal. As meninas vão ter uma dificuldade em se relacionar com homens também na vida. Todo mundo sabe disso. E é o que nós temos. Eu cheguei a publicar isso no Twitter, tá? É um ciclo, né? É um ciclo que a novinha altamente... Aqui, ó. Isso aqui. Esse ciclo vai do Oruan até o Ítalo. O Ítalo com HY. A novinha sexualizada vira mãe solteira que gera um menino problemático que entra pro crime em busca da novinha sexualizada que gera um menino problemático que entra pro crime em busca da novinha sexualizada que gera um menino problemático que... entra por... Entendeu? É um ciclo. É um ciclo. E o que tem, assim, o que fecha esse ciclo? A ausência paterna. A ausência paterna. A ausência paterna. Tá? Veja que sempre surgem as pessoas com o exemplo anedótico, né? Ah, eu achei uma exceção logo. Ó. Você está dizendo que todo filho de mãe solteira é criminoso? São 11 milhões de mães solteiras. Não, seu burro, eu não falei isso. São esses argumentos assim meio chongos que me assustam, né? Aproximadamente 5,5 milhões de meninos. Existem 11 mil jovens em privação de liberdade, o que equivale a 0,2% de 5 milhões. Vamos lá, cara. Primeiro que, assim... Quando eu digo que existe uma correlação que cria uma causalidade, não é que todo menino, todo filho de mãe solteira vira um criminoso. Mas quase todo criminoso é filho de mãe solteira. O Riso chegou a botar na tela, no outra live que eu fiz, a estatística da FGV tratando disso. Ela é acachapante. É acachapante. Então, naturalmente, é uma correlação. No caso, há praticamente uma causalidade que é mais forte do que o índice Gini, ou seja, que é a desigualdade e a questão do PIB. Então, o que é o ponto, meu querido amigo Basílio, que estava falando isso? Por mais que você queira fazer esse apelo emocional tal, as estatísticas não estão do teu lado. E você tem que aprender a interpretá-las. Né? Sabe aquela coisa assim?
Holandeses em geral são altos. Aí o cara, ué, você tá querendo dizer que todos os holandeses são altos? Existem holandeses que são baixinhos? Sabe, tipo... Ó, veja só, esse dado dessa pesquisa da FGV de 2007, ela é acachapante, tá? Dos jovens presentes na FEBEM, 70% foram criados sem pai. É um tipo de correlação que você vai conseguir falar, isto tem um elemento de causalidade sim. A ausência da figura paterna é a ausência de uma figura em que o jovem se espelha. Então, pensa o seguinte, se o cara tem um pai presente na casa, ontem foi dia dos pais, né? Se o cara tem um pai presente na casa dele, tá? E o pai decidiu, foi uma decisão, não ser um vadio e ter uma ação responsável, não só com relação à mãe, mas com relação aos filhos, ele já tem um homem que é muito superior à média dos homens. Então, ter um pai presente é ele ter perto um homem que tomou uma decisão de compromisso com o núcleo familiar dele. É um sujeito que está comprometendo sua própria liberdade, que está comprometendo outras opções, tá? Em nome de um sacrifício que ele faz. Então, o garoto já tem um espelho. O garoto percebe ao longo da vida que aquela figura traz autoridade, pune, não permite que ele faça determinadas coisas, ao mesmo tempo que faz um sacrifício em nome dessas pessoas. Ou seja, aquele garoto tem um espelho de algo que é muito legal. E ele se sente amparado, ele não se sente sozinho. Isso ajuda muito a formar o caráter daquele garoto. Quando não está presente essa figura paterna, ele não consegue construir isso. E mais, a mãe solteira às vezes nem percebe o mal que ela gera no menino, por exemplo, na sequência de relacionamentos horríveis que ela vai ter. Então, ela leva outros homens para casa. Vocês já imaginaram como para a integridade psicológica do menino fica a situação de uma mãe, né? Eles às vezes têm 8 anos, traz um marmanjo para casa. O marmanjo vai, faz sexo com ela. Às vezes nessas, né, habitações precárias, nas periferias, a pessoa ouve a relação sexual, o menino ouve. Como é que é a cabeça do garoto? Como é que fica nisso? Aí é outro homem no outro dia. Aí ela tá sempre à procura de uma relação, de um homem que vai dar certo. É muito difícil pro garoto. A formação, aquilo gera também uma revolta. Então, o arranjo familiar incompleto é uma das causas fundamentais da violência. Ao mesmo tempo, esse mesmo arranjo vai gerar uma menina que tem graves problemas de autoestima, não tem a referência do pai, não teve o amor paterno, não sabe lidar com a aprovação masculina, né? Aí talvez ache que quando ela começa a desenvolver, vamos dizer, um corpo mais feminino, né? Ou seja, ela entra na adolescência, começa a ter seios e tal, ela começa a achar que aquilo é uma moeda para ela ganhar a atenção de outros homens, a atenção que ela não teve do pai, porque o pai foi ausente. E aí essa menina, né, ela se torna o objeto de desejo daquele menino que já é problemático. E aí estamos falando de uma sociedade complicada, que as pessoas já não têm educação, o Estado já é fragilizado, essas pessoas têm poucas referências, e a hierarquia social, ou seja, os estratos sociais bem montados ali, que estão ali naquela só, tem no topo o traficante, as referências do traficante, o rapper, o jogador de futebol, que não são grandes referências pra porra nenhuma. Não são grandes referências pra nada, são referências de merda. Então aquele garoto tá com um sistema referencial completamente distorcido, aquela menina na fase da adolescência, tá, hormônios bombando, buscando atenção e validação, aí aquele garoto quer, de um lado, mostrar status social, seja ganhando um pouco mais de dinheiro, seja entrando pro crime, e ela usa a moeda social dela, que envolve o sexo, pra também crescer dentro daquela escala social, aquela pirâmide social específica. Ambos saem totalmente prejudicados. Mas a cultura, estou falando aqui um sistema de relações sociais, a cultura ao redor desse sistema de relações sociais, ela reflete isso. Então as músicas que envolvem a sexualização precoce, e eu falo, vocês têm que ouvir o podcast que eu fiz no Valete Plus sobre isso. É fundamental. A música vai refletir esse sistema de relações sociais. Então quem é a novinha, repararam, quem é a novinha nas músicas do funk, do rap? A novinha consiste de uma moça na adolescência que está sempre impressionada ou passível de ser impressionada pelo status adquirido pelo Eulírico, que é sempre um homem. Então o Eulírico é um homem e ele em primeira pessoa conta como ele tem uma arma, como ele tem ouro, como ele tem um carro, como ele tem uma moto, como ele tem dinheiro, como ele é temido. E com base nisso, a novinha,
A novinha impessoal, ela representa milhões de camilinhas, milhões de novinhas. Essa novinha impessoal, ela se impressiona e ela fica sexualmente atraída por ela. Não apenas ela, mas as novinhas, a coletividade, porque elas vêm em ninhada, né? Elas são um coletivo. Então, essa dimensão, tá? Que vem se repetindo num processo nas periferias das grandes cidades há muito tempo, é uma dimensão social falida, que cria arranjos sociais, assim, perversos, e que precisa ser destruída. Ela precisa ser destruída. E aí, quando a gente fala, vou voltar, porque não sei se o vinheteiro ainda tá aqui, mas maravilhoso que ele tá aqui. O vinheteiro, quando ele fala, né, isso não dá, tal, o vinheteiro, quando ele chama de fezes esse arranjo, ele não tem medo de falar isso. Ele atrai pra si, né, muita gente atacando, falando merda, mas a gente precisa entender, como é que você valida a manutenção desse sistema de relações sociais ruins? Validando culturalmente os elementos culturais que são, vamos dizer, fruto desse arranjo. Então quando você fala, não, é muito legal o programa da Regina Casé, que ela conta aquela realidade. Não, nós precisamos respeitar lá o funk do MC não sei quem. Não, o MC Latrocínio tem um ponto. Não, o MC Latrocínio não tem um ponto nem artístico e muito menos cultural ou político. Aquilo é um mero reflexo de uma estrutura social que tem que deixar de existir. E essa estrutura social tem que deixar de existir. E a gente tem que parar de falar que não tem que deixar de existir. Tem que deixar de existir. Gravidez na adolescência tem que deixar de existir. Baile funk tem que deixar de existir. O funk enquanto cultura, essa cultura de gueto e sexualização, tem que deixar de existir. Ah, não, mas você não gosta do ritmo do rap? Não, eu adoro o Kanye West. Adoro, eu acho musicalmente bem interessante, mas eu acho que a temática subjacente a essa produção aqui no Brasil está fazendo muito mal para as pessoas. Assim que outra coisa está fazendo muito mal, o cara que embucha e foge, a mina que se sexualiza precocemente, um monte de minhoca na cabeça dessas garotas. E entendam uma coisa, esse tipo de coisa se quer, porque aí você começa a misturar também elementos políticos, político-ideológicos, né, alienígenas para esses jovens. E esses jovens não dispõem de material pra isso. Quem aqui assistiu o filme Taxi Driver? Ó, um cara botou, discurso racista e elitista, Renan. Luiz Davi, vai tomar no seu cu. Tá? O filho de uma família de classe média alta aqui em São Paulo, tá? Ele tá estudando numa escola decente. Os pais não vão permitir que ele se submeta a esse tipo de subcultura. No máximo, esteticamente, ele botou uma bermuda maior e tal. No fim, ele vai estar estudando numa escola boa. A filha dele não vai embuchar na adolescência, tá? Eles vão acabar entrando numa faculdade boa. Podem até defender se eles forem à esquerda. Olha só que eu tô com uma mentalidade moderna e tal. E depois, eles vão se adequar a uma economia de consumo, enquanto pessoas mais produtivas, e a vida vai seguir, tá? Eles não serão reféns dessa cultura merda, tá? Coisa de burro ficar falando isso. É uma cultura merda, ela não leva a nada. E assim, eu falo aqui como um cara que, eu disse, eu adoro o Kanye West. Mas a cultura de gueto nos Estados Unidos gera um efeito similar. Como pode, a gente precisa colocar aqui, como pode uma sociedade tão rica quanto a norte-americana fazer com que uma parte importante da população, especialmente os negros, estejam sempre numa posição de inferioridade? Não dá pra só explicar, é o racismo. Não é. Cara, o Thomas Sowell, eu falo isso, o Walter Williams, você vai pegar grandes abordagens sobre isso. A destruição do núcleo familiar, a dissolução do pátrio poder do homem negro, o fim, inclusive, daquelas comunidades que a gente sabe, comunidades altamente religiosas, e aí o boom que você teve nos anos 60, aí a ideia que especialmente a esquerda teve, tipo, não, vamos cuidar dessas mães solteiras, você teve um incentivo à mãe solteira. A própria cultura de gueto também que justifica isso. Isso acaba incidindo sobre eles de uma maneira diferente que incide, por exemplo, sei lá, um imigrante indiano que chegou. Chegou um imigrante indiano, pobre também e tal, o cara acende de uma maneira diferente. Então, há um elemento cultural muito forte que sabota essas comunidades.